A manchete é: vem aí a CPI da Covid. Agora é oficial. E o bolsonarismo já tá perdendo a linha. O presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, leu no dia 13 de abril o requerimento da CPI da Covid. Então, sim, o Senado vai investigar esse morticínio que o Brasil ainda está vivendo. Tem coisas absolutamente escandalosas, ridículas para serem investigadas, tipo a falta de oxigênio em hospitais. Falta que vem se alastrando pelo Brasil. Começou em Manaus, mas agora está acontecendo no país todo. Recentemente, isso começou a rolar em São Paulo, inclusive. Olha, é verdade que o país teve tempo para se preparar, desde que a escassez começou em Manaus, como eu disse agora há pouco. Só que naquela oportunidade, o governo não apenas não fez nada, como também disse que não tinha responsabilidade ou obrigação de fazer nada. Manaus, Amazonas, mandamos 9 bilhões para lá. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar oxigênio para lá. Temos os meios. Isso aí não precisa ser investigado, eu não sei mais o que precisa. E sim, o bolsonarismo tem mais é que ter medo dessa CPI. Aliás, os sinais de que essa galera tá assustada, esses sinais estão por toda parte. Basta olhar para um cara, por exemplo, como o Rodrigo Constantino. Quando confrontado por uma colega com a tese de que sim, a CPI tem que acontecer, ele perdeu a linha, ele ficou loucão. Loucão até para os padrões dele. Inclusive da CPI de fake news, que foi um circo, e porque infelizmente na imprensa tem um monte de amandas. E as amandas só querem saber de narrativa, fala em nome da ciência, defende o lockdown sem base científica, demoniza remédio que podem salvar vidas, porque só pensa em derrubar o presidente, porque prefere o Lula. Então, o que o governo teme? O governo teme um circo, que nem a CPI de fake news, porque tem muitas amandas na imprensa. Está respondido. Agora já ficou claro, depois de tantos rodopios, que a Amanda quer uma CPI porque o presidente foi à padaria sem máscara, deu um mergulho e defendeu a hidroxicloroquina e a ivermectina. Durma com um barulho desse. Deixa eu ouvir um pouco o Serrão. Eu vou chamar o VAR... Só para completar, o Constantino, eu acho que a imprensa está muito melhor, está mais bem servida com muitas Amandas do que com muitos Constantinos. Por favor. Estamos vendo a credibilidade. Estamos vendo, inclusive, na nossa audiência. Nas pesquisas que a Jovem Pan faz. Vocês estão muito... A abertura da CPI é uma derrota sim para o governo Bolsonaro, mas infelizmente não é uma derrota total. E aqui a gente precisa falar do foco da CPI. É que a oposição queria uma CPI focada nas ações ou nas inações do governo federal. Já a base de apoio do governo queria uma CPI focada na atuação dos governadores e dos prefeitos. Só que o regimento interno do Senado, lá no artigo 146, estabelece que o Senado não pode investigar prefeitos ou governadores, porque prefeitos devem ser investigados, devem ser fiscalizados nas câmaras municipais das cidades. Já os governadores devem ser investigados ou fiscalizados nas assembleias legislativas dos seus respectivos estados. Quando leu o requerimento da CPI da Covid, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele abriu essa concessão aí à base governista. Ele disse que, ok, a CPI deve se debruçar ao que fizeram prefeitos e governadores ao longo da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que o artigo 146 será respeitado. Como? Olha, eu não entendi. E se parecer contraditório, é porque é. O requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Prestados esses esclarecimentos, a presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e, feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar
de inquérito. Você reparou aí que ele citou 2 senadores, o Randolph Rodrigues e também o Eduardo Girão. Vamos lá. O Randolph Rodrigues é o cara que estava solicitando a abertura da CPI desde o começo. Ele não estava conseguindo emplacar a comissão e só conseguiu fazer a CPI sair do papel porque recebeu um empurrãozinho lá do STF. Já o Eduardo Girão, esse foi o cara encarregado pela base governista de apresentar um requerimento sugerindo que a CPI passasse a se debruçar sobre os estados e os municípios, aliviando a barra, claro, do governo federal. Toda CPI tem um presidente e um relator. São caras assim decisivos para o andamento da comissão. O maior medo do bolsonarismo é ver a presidência e a relatoria caírem nas mãos da oposição. Pois é. E olha, o Randolph Rodrigues, segundo o que a imprensa vem publicando por aí, o Randolph está interessado na relatoria. Ter esse cara na relatoria, isso seria assim um perigo para o bolsonarismo. Não por acaso, naquela ligação lá para o Cajuru, o Bolsonaro disse que poderia até meter a porrada no cara. Pode ver, eu dei uma entrevista para ele, eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas se você não participa, dê a canalhada lá do Randolph Rodrigues, vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um bosta desse. Não é mistério para ninguém que o Bolsonaro vem mexendo os pauzinhos para fazer com que presidência e relatoria dessa CPI não caiam nas mãos de seus críticos mais ferozes no Senado. E olha, ele tem bons motivos para tentar evitar isso. Vamos lá para o texto da Folha de São Paulo, vai. O receio principal do Palácio do Planalto é que a investigação sobre a condução do combate ao coronavírus pelo Poder Executivo afete a popularidade do presidente a um ano da campanha da reeleição e leve o governo a responder por eventuais acusações criminais. A avaliação da equipe presidencial é que, por contar com a maior bancada federal no Senado, é natural que o MDB ocupe um dos postos. É isso aí. Normalmente, os partidos com as maiores bancadas ficam mais representados dentro da CPI e eles conseguem também os postos mais importantes dentro da comissão. É assim que a banda toca, é assim que funciona, é assim que sempre funcionou. E aí, como o MDB tem a maior bancada, corre-se o risco de que Renan Calheiros fique com a presidência dessa CPI. E eu sei, você pode até pensar que o Renan Calheiros é um cara assim fácil de colocar no bolso. Acontece que o Renan Calheiros tem sido um crítico muito contundente do governo Bolsonaro. Por exemplo, quando o Bolsonaro começou a fazer aqueles primeiros movimentos de aproximação daquilo que se convencionou chamar de centrão, o primeiro cara a torcer o nariz para isso foi o Renan Calheiros. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, não é? se elegeu para ser presidente da República, mas ele imagina que foi indicado para o Olimpo e isso não pode continuar a acontecer. É preciso ter prudência, é preciso ter muita racionalidade, mas é preciso manter as instituições na delimitação da democracia. Então, tá aí, a CPI vai rolar e existem grandes chances de que ela seja majoritariamente controlada pela oposição ao governo Bolsonaro. Isso pode acontecer. E aí, resta a dúvida, o que então a base governista poderia fazer para melar essa CPI a essas alturas? Porque sim, ainda resta uma ou outra coisa que a base governista possa fazer para tentar se salvar. Isso muito embora o cenário já seja muito diferente daquele da CPI das fake news. É que naquele caso, a presidência da comissão acabou caindo na mão de um cara que, bom, ele tinha, digamos, uma dívida com o governo, ele estava meio comprometido, digamos. Pois é. Dessa vez a história é outra, a coisa é bem diferente e o que resta à base governista, já que não deu para impedir a CPI de acontecer, é tentar atrasar a coisa toda. É que a CPI, para acontecer, precisa de 11 membros titulares e outros 7 suplentes. Acontece que o regimento interno do Senado não estabelece nenhum prazo para a indicação dessas pessoas.
De novo, vamos voltar lá para a Folha de São Paulo. A interlocutores, Pacheco, que é o presidente do Senado, tem dito que considera 10 dias um prazo razoável para isso. Isso é a indicação lá daqueles 11 titulares e 7 suplentes. No entanto, governistas podem questionar a eventual decisão dele, ao lembrar que isso não está previsto no regimento e assim protelar ainda mais as indicações, uma vez que a vaga não é perdida para outro bloco ou partido quando isso acontece. O fato é que Bolsonaro está acuado. Tem no Senado a CPI da Covid, como a gente está comentando aqui, mas no STF também tem o possível julgamento de uma notícia crime contra ele. Pois é, Bolsonaro é acusado de genocídio? Sim. A gente tem um vídeo sobre isso e você pode ver, mas só se você quiser. A reação do presidente a essa sequência de más notícias para ele, né? A reação a isso veio na manhã do dia 14 de abril. Bolsonaro foi lá fazer aquela tradicional conversa com os apoiadores e aí ele fez uma ameaça, que ele prontamente disse não ser uma ameaça. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá para ver que a estratégia é a de sempre. Para escapar de uma crise, Bolsonaro deve criar uma outra crise. Esse é o Brasil, um país em que o caos virou rotina. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.